Olá galera, tudo bem? Sejam bem-vindos mais uma vez. Espero que todos estejam bem e que dias melhores venham, essa vacina venha logo. Tomem todos os cuidados em relação ao Covid para que a gente possa ter um retorno tranquilo. E hoje a gente vai fazer um brevezinho comentáriozinho em relação ao processo de regionalização ou organização. Vale lembrar que se a gente for pegar mapas do Brasil anteriormente, se a gente for falar de regionalização brasileira, a gente pode dizer que o Brasil tem dois tipos de regionalizações. Uma política administrativa, que é feita pelo IBGE, que é dividida em 5 regiões, macro-regiões, que é delimitada de acordo com as fronteiras entre os estados. E a outra, que é através de questões econômicas, que é dividida em 3 macro-regiões, que não respeita essas fronteiras, essas delimitações entre os estados. Vale lembrar que o Brasil possui 26 estados e um Distrito Federal. Lembrando que a região norte ela é composta pelos estados do Acre, Amazonas, Amapá, Roraima, Rondônia, Tocantins e Pará. A região centro-oeste ela é composta pelos estados do Mato Grosso do Sul, Goiás e o Distrito Federal. A região nordeste, que comporta a maior quantidade de países, ela é formada por Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe e Bahia. As outras 2 regiões, que é a Sudeste, onde nós moramos, onde o Rio de Janeiro faz parte, assim como São Paulo, Espírito Santo e Minas Gerais, e a outra região, que é a região Sul, composta por 3 estados: Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. As outras regiões geoeconômicas, que é formada pela região amazônica, Nordeste e Centro-Sul, ela não respeita essas delimitações estaduais. Sendo assim, a região amazônica ou a região do Nordeste pode ter estados ou partes de estado, regiões de alguns estados, que vai fazer parte de outras regiões, ou seja, vai estar fora dessa delimitação do estado, ou seja, pode estar pertencente a 2 regiões econômicas diferentes. Então, essa regionalização, essa organização, ela vem com o intuito de tentar facilitar e organizar as questões políticas, administrativas ou até mesmo econômicas dentro dos países ou até mesmo dentro dos estados, como as cidades e os municípios, para poder tentar a melhor adequação. No caso, quando a gente se fala em regionalização mundial, se a gente for analisar, esse termo passou a ser muito utilizado no início do século passado. Então, a regionalização mundial, ela teve seu início bem no início do século passado, onde essa organização, essa regionalização mundial, que deu início ao período geograficamente dito, historicamente dito, de velha ordem mundial, e era chamada de multipolaridade. Ou seja, essa multipolaridade, ela é uma área controlada por vários centros de poder, ou seja, a organização mundial daquela época, ela era controlada por vários centros de poder. Esses centros de, vamos dizer assim, de poderes seriam distribuídos entre os países na época que eram considerados potências. E isso aí se persistiu, surgiram novas ideologias, novos surgimentos de ideias políticas econômicas, como por exemplo o surgimento da ideia de construir uma sociedade sem diferenças sociais, sem
onde todo mundo pudesse viver de uma forma planificada, que foi o socialismo, e foi adotada por alguns países com o surgimento e a criação da União Soviética, e persistiu ao longo de anos. Porém, na década de 40, surgiu um outro fator devido à nova ideologia expansionista, chamada de teoria do espaço vital, que para se tornar potência você tem que conquistar novos territórios. E aí começou a expansão do território alemão com Adolf Hitler, onde ele almejava e buscava ampliar seu território, principalmente em direção à Rússia, que já se chamava União Soviética, e em direção à Europa. Invadiu ali e aí iniciou-se a Segunda Guerra Mundial. Essa Segunda Guerra Mundial teve seu término e aí houve uma aliança que antes eram concorrentes entre Estados Unidos e seus aliados, assim como a União Soviética. Ambos derrotaram o exército alemão e controlaram assim o território alemão. Com esse controle, o território alemão foi dividido em duas partes, em oriental e ocidental. O lado ocidental controlado pelos Estados Unidos, França e Inglaterra, e o lado oriental controlado pela União Soviética. A partir daí, o mundo viveria chamado período da Guerra Fria. Tanto que, em uma única noite, foi construído o chamado Muro de Berlim, dividindo a capital Berlim em duas partes, oriental e ocidental. Não era importante, não se importavam com eles quem estava de um lado ou quem estava do outro. Então esse muro persistiu e ficou existente durante vários anos até o final do século passado, entre os anos de 89 e 91. Então esse período da Guerra Fria, ele ficou consolidado como uma segunda parte da velha ordem mundial, que iniciou lá com a multipolaridade no início do século passado, e a outra metade vem a ser chamada da velha ordem mundial, vem a ser chamada de bipolaridade. Isso porque a organização mundial ela já passava a ser controlada por duas potências, uma capitalista e a outra socialista. A capitalista, que tinha como liderança os Estados Unidos, e a socialista, que tinha como liderança a União Soviética. Começava aí, no período da Guerra Fria, uma disputa ideológica entre ambos os lados, uma corrida armamentista, uma corrida bélica, entre outras questões aí. Um buscava aliado, isso porque eles nunca conflitaram diretamente entre eles. Eles sempre buscavam fazer a divisão entre alguns territórios, digamos assim, que já estavam com certos conflitos. Tanto que teve a guerra das Coreias, que permanecem divididas até hoje, teve a guerra da Indochina, e ambos buscavam aliados um próximo ao outro. Assim como os Estados Unidos buscou o Japão, vizinho da China e da Coreia do Norte, como aliado, assim como a Coreia do Sul é aliada da americana, a União Soviética buscou aliados aqui no Caribe e na América do Sul. Então tudo isso daí ficou esse conflito ideológico, onde persistiu e durou até os finais, digamos assim, final do ano de 1980, início do ano 90, onde em 89 ocorreu a queda do Muro de Berlim, e em 91 ocorreu a dissolução da União Soviética. Isso fez com que o período da bipolaridade acabasse sendo decretado o seu fim. Então o mundo deixou de ter a organização mundial controlada pela bipolaridade, que iniciava após a Segunda Guerra Mundial, e daria início a uma nova, digamos assim, a chamada nova ordem mundial. Então o que aconteceu? A velha ordem ela estava terminando, assim como a bipolaridade, estava dando início à nova ordem mundial. Então o que acontece? O mundo, então, a partir do início da década de 90, passou a vivenciar a chamada nova ordem mundial. Essa nova ordem mundial,
ela passava a ser controlada e administrada por vários países. Só que alguns autores de livros, alguns comentaristas, dizem que a nova ordem mundial nos dias atuais, ela pode ser tanto uma multipolaridade ou uma unimultipolaridade. Isso porque essa unimultipolaridade, eles dão destaque principalmente para os Estados Unidos, como considerado uma superpotência. E em relação à multipolaridade, são consideradas várias outras potências, como Inglaterra, França, Alemanha, entre outros países que são aderidos aí, que fazem parte dessa conferência aí. Então a Organização Mundial, ela surgiu para poder tentar reger e ditar as regras mundiais. Só que de certa forma isso não ocorre. Tudo isso porque, se a gente for analisar, existem, tanto na Europa, quanto na Ásia, quanto na África, a dissolução, ou seja, países querendo se desmembrar, nações querendo criar novos países, onde muitas das vezes isso acaba criando conflitos, como por exemplo, no período após a Segunda Guerra Mundial, a ONU foi lá e criou o Estado de Israel com a pretensão de criar o Estado da Cisjordânia, e até hoje não foi concretizado e existe conflito direto. Assim como também, se a gente for analisar, existe sempre um plebiscito, uma guerra, uma disputa, uma conversa entre a Espanha e a Catalunha. Existe também a disputa onde os curdos, que é a maior nação do mundo sem território, onde eles almejam, buscam toda essa repatriação aí do território deles para criar o Kurdistão. Você tem países na Europa, como por exemplo a Tchecoslováquia, que deixou de existir ainda nesse período da Guerra Fria e se transformou em República Tcheca e Eslováquia. Você tem também, no caso da Iugoslávia, países que se tornaram autônomos. A Iugoslávia, por exemplo, que deu origem a 6, 7 novos países, como Croácia, Bósnia, Kosovo, Eslovênia, Macedônia, entre outros aí. E esse questionamento de regionalização mundial, onde as potências ditam as regras, essas regras, acabam ocasionando inúmeros problemas, como por exemplo na África. A África, ela enfrenta vários problemas justamente porque o processo de regionalização do território africano não foi construído, não foi moldado de acordo com as necessidades do povo africano, e sim foi moldado de acordo com os interesses dos colonizadores europeus. Então acabam causando inúmeros atritos aí. Então galera, até a próxima aula, que tinha para falar um pouquinho de regionalização é isso, depois a gente vai se aprofundar mais nisso daí. Espero que dias melhores venham e a gente fique bem para poder continuar nossa aula presencialmente. Um abraço a todos e fiquem com Deus.